Fala, Vadir. Opa, olá, olá todo mundo aí, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Tudo Adir. bem? Tudo bem, boa tarde. Vadir, vou colocar um videozinho aqui. Eu pedi para o Guilherme colocar um videozinho do Ciro e do Lula. Tá bem curioso, tá bem engraçado. Bota aí, Guilherme. Antes de responder a pergunta, eu queria prestar minha solidariedade ao Ciro Gomes e ao irmão dele, o Cid, e meu repúdio ao comportamento da Polícia Federal. É inexplicável que as pessoas que poderiam ser intimadas para prestar um depoimento, para dar uma explicação, tenham a sua casa invadida, sem levar em conta que um é candidato a presidente, sem levar em conta que um é senador da República, e que são pessoas que têm uma vida idônea, provada e comprovada nesse país. Vou me explicar, claro que eu vou sofrer um arranhão, os meus adversários vão me insultar, vão me agredir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões, assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Eu continuarei dizendo concretamente quem é ladrão e eu não sou. Isso foi hoje, tá? Isso foi hoje. Aí eu queria perguntar... o Vadir, você está sabendo o que aconteceu, né? Não preciso contar aqui para você. A Polícia Federal, ela bateu na casa do Ciro Gomes, do Cid Gomes, do Lúcio Gomes, e, enfim, e aí o Ciro deu uma série de entrevistas hoje, acusando o lawfare, e o Lula fez uma mensagem de solidariedade na entrevista e na rede social. Mas na entrevista ao Datena, como a gente viu aí, esse vídeo do Ciro é uma entrevista ao Datena, em que o Ciro chama o Lula, Bolsonaro e Lula, assaltantes da vida pública. Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Mais uma vez aí, boa tarde a você, Miguel, Darlan, a todas as amigas e aos amigos que estão nos acompanhando aqui nesse momento. O Ciro Gomes, de fato, é uma figura curiosa, né? E é de uma disfarçatez porque lawfare no dos outros não arde, né? Quer dizer, quando é com Lula, né? Porque hoje está demonstrado que tudo aquilo que se fez contra o Lula está demonstrado. O Lula foi inocentado. Mostrou-se abuso de autoridade, né? Agora, o Ciro não leva isso em consideração, ou seja, para o Lula vale, né? Tudo aquilo que aconteceu contra o Lula, e embora ele já tenha sido inocentado pelo Supremo, o Ciro continua o chamando de ladrão, né? Agora, como as coisas se voltam agora contra ele, né, essa operação arbitrária, né, totalmente arbitrária, mas obedecendo a uma investigação contra ele, não, ele é inocente, né? Bandidos são os outros, eu, Ciro, sou inocente, né? E isso é uma coisa, né? Isso mostra, primeiro, a pequenez do Ciro Gomes, né? É um ser humano pequeno, né? É um sujeito hoje, efetivamente, mesmo na política, não está mais cabendo um sujeito como esse, né? Segundo, mostra que o lavajatismo continua de pé. O lavajatismo opera. A Lava Jato acabou, mas o lavajatismo está operando e isso pode ser um recado para 2022. Né? Até para que todos nós fiquemos com as barbas de molho. E eu, sinceramente, eu não sei quem é que está por trás disso, dessa operação na Polícia Federal. Se Bolsonaro, não sei qual é o interesse que Bolsonaro teria nisso, né? Isso só fortalece o Moro, ou se setores da Polícia Federal, segmentos da Polícia Federal ligados a Sérgio Moro. Acho a segunda hipótese mais plausível, né? Porque ali nessa briga de desesperados aí da terceira via, né? Essa briga de desesperançados, o Moro e o Ciro Gomes estão engalfinhados ali, né? Na base lá dos 6%, dos 7%, etc. Agora, o Ciro, de fato, só dá tiro no pé, né? Só dá tiro no pé. E o presidente Lula mostra a sua dimensão de estadista, né? Mostra que a política não se faz com ressentimentos, né? Foi absolutamente solidário com o Ciro, né?
até porque ele já sofreu esse tipo de arbitrariedade. Mas, enfim, eu não acredito mais que o Ciro saiba o que está fazendo. Mas vamos ficar de olho. Isso foi um esgar lavajatista, sem sombra de dúvida. Vadir, essa operação ela é derivada da Lava Jato, né? Baseada numa... Na realidade, começa em 2000, é sobre uma obra feita em 2012, que é a construção do Estádio Arena, em Fortaleza, só que a investigação mesmo avançou em 2016, auge da Lava Jato, né? O juiz, ele é um juiz de direita, reacionário, conhecido lá no Ceará, inclusive, recentemente ele absolveu um neonazista, causou um certo escândalo lá em Fortaleza, um neonazista que estava botando a culpa da pandemia nos judeus. Os judeus seriam culpados pela pandemia. Aí ele foi processado pela sociedade judaica e o juiz falou que era liberdade de expressão. Mas é lavajatismo, né? Agora, queria saber também... Não tem, os fatos não têm contemporaneidade, é abuso de autoridade. Uma coisa lá de 2010, 2011, porra, 2012. Que fica uma operação espetaculosa invadindo, né, o domicílio das pessoas, dos investigados, para buscar apreender documentos de fatos imputados teriam acontecido, sei lá, em 2011, em 2010, sei lá quando. Mas não tem qualquer contemporaneidade como exige a lei, a nova lei de abuso de autoridade. Esse juiz vai ter que ser... Eu, se fosse advogado do Ciro, eu já estaria preparando a representação contra esse juiz por abuso de autoridade, sem sombra de dúvida. Parece que eles vão processar, vai haver um processo, mas é o que você falou, né, Vadir? Porque até a frase do Darlan tinha usado uma frase parecida, que lofer no olho dos outros é refresco, né? É isso, na realidade, que está pegando muito o Ciro dessa vez. E essa mensagem de solidariedade do Lula ao Ciro pegou muito, porque o Ciro deu várias entrevistas hoje e ele ficou meio desorientado, ficou meio desnorteado com esse negócio, porque todo repórter falava, o Lula postou uma solidariedade a você, e você chamou ele de ladrão. Aí ele ficou assim meio desnorteado, ele falou numa entrevista agora, não, eu nunca chamei o Lula de ladrão. Mas aí o repórter, não, mas você acabou de falar isso, não sei o que é assaltante. Não chamei de ladrão. Assaltante é uma coisa, ladrão é outra, entendi. O Ciro se apresenta como doutor em direito, né? Então ele sabe muito mais do que eu, né? Eu não sabia aprendi hoje, que havia essa distinção entre um assaltante e um ladrão. O ladrão rouba, né? E o assaltante assalta, entendi. Mas saiu, na realidade, uma sucessão de fatos políticos que prejudicam o Ciro, né? Porque ontem, por exemplo, saiu uma pesquisa importante, que é a IPEC, que é importante porque ela é conduzida pelos ex-integrantes do Ibope, e é uma entrevista com muita relação com a Globo, então foi logo para o Jornal Nacional, para a Globo News, com muito destaque, e o Ciro está com 5% nessas pesquisas, né? Aí você acha que esse percentual do Ciro... Darlan, vou pedir só mais o Vadir responder de novo, depois eu te passo, tá? Desculpe pular você de novo. Imagina. Você acha que essa pesquisa, juntamente com essa operação, mesmo sendo lofer, ela prejudica muito o Ciro Gomes? Miguel, um dos objetivos, o lofer, então, para as pessoas entenderem, que embora seja um termo muito repetido nos últimos tempos, mas é a utilização, em uma síntese bem apertada, é a utilização do processo para fins políticos, para fins de perseguição. É a utilização do processo, particularmente do processo penal, como arma de guerra, como arma de perseguição política. Isso é o lofer, né? E um dos itens, uma das conjecturas do lofer, é a utilização da mídia, né? É transformar as operações policiais
em espetáculos midiáticos. É o que meu amigo professor Rubens Casara chama de processo penal do espetáculo. Ora, ainda que haja uma posterior absolvição, a absolvição nunca ela é dada com o mesmo destaque, né? Nunca é dada com o mesmo destaque. A acusação é manchete, a absolvição é nota de rodapé, quando tem nota de rodapé. O que fica na memória das pessoas é a invasão da casa, é o camburão, é a algema, né? É isso que fica na memória das pessoas. O Lula sobreviveu a isso porque o Lula é o Lula. O Lula tem couro de crocodilo. Né? Agora, a mídia funciona como uma espécie de pré-tribunal. Você já é pré-julgado ali. Então, isso vai fazer mal à imagem do Ciro. Eu não concordo com essa história. Não, o Ciro vai tirar proveito disso. Ninguém tira proveito disso. Não se tira proveito disso. Você está no Jornal Nacional, você está em todos os sites sendo acusado de ter recebido propina. Ninguém tira proveito disso. Não se tira proveito disso. Não há como tirar proveito disso. A não ser que viesse, né? Alguém da cúpula da Polícia Federal, o ministro da Justiça, e dizer que foi uma operação arbitrária, não autorizada, e que não há nada contra o Ciro. Enfim, isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que isso acaba também prejudicando o Ciro Gomes, sem dúvida. Darlan, você acha que isso vai gerar pressão? Né? A pesquisa de ontem, mais essa operação de hoje, vai gerar uma pressão do PDT para retirar a candidatura do Ciro? O Ciro, na entrevista, falou que não vai continuar candidato. Então, se houver pressão, vai ser uma briga interna lá. O que você acha? Eu acho que a operação não. Eu acho que a operação não, em si não gera pressão, até porque seria muito complicado, né? Assim, seria passar recibo de bandido por Ciro, né? Você tá colocado sob essa espada aí e aí você retira a candidatura. Seria muito ruim. Seria ruim para o PDT, inclusive para o Ciro, para o PDT. Aliás, acho que seria ruim para todo mundo, inclusive, se o Ciro retirasse a candidatura dele nessas condições. Acho que a pressão que ele está sofrendo e vai continuar a sofrer é por conta das pesquisas, né? Por conta do tamanho dele nas pesquisas e o tamanho do Lula nas pesquisas. Assim. Isso é... Assim, e aí, isso inclusive me lembra, assim, eu não tinha visto esse vídeo que você colocou agora, assim, mas não é nada surpreendente, né? Assim, que o Ciro tenha reagido exatamente desse jeito que ele reagiu. Eu lembro que em 2018, quando ficou claro que o Lula seria preso, que ele não teria como ser candidato, e que o PT não tinha um nome sequer próximo, bom, ninguém tem um nome sequer próximo à altura do Lula em termos de capacidade de disputar uma eleição. Eu fiz um post no Facebook dizendo, olha, nesse quadro eu acho que todo mundo tinha que se juntar ao Ciro, que o PT tinha que bancar o Ciro e tal, não sei o que. Um amigo meu, petista, fez um comentário, isso foi perto da prisão do Lula, foi preso em abril, se não me falha a memória, esse post deve ter sido final de março, por aí. Aí um amigo meu fez assim, Darlan, você é doido, o Ciro não passa no psicotécnico. Assim, falta racionalidade política ao Ciro, né? Assim, e a falta da racionalidade dele num determinado momento, ela vai virando uma bola de neve e vai aumentando a falta de racionalidade dele. Assim, por quê? Porque naquele momento assim, colocou-se a possibilidade efetiva do Ciro vir a ser o candidato, de aparecer como vice do Lula e depois talvez assumir a candidatura. Isso não era coisa com martelo batido, mas era uma possibilidade real de que isso acontecesse. O próprio Mangabeira Unger disse que isso aconteceu, que isso foi oferecido ao Ciro, que ele, Mangabeira Unger, achava que o Ciro tinha que ter aceitado. E sempre segundo o relato do Mangabeira Unger, o Ciro não aceitou porque ele queria derrotar o Lula. Porque ele não queria dever nada ao Lula. Não queria dever nada ao PT, ele queria derrotar o PT. Agora você pensa assim, que tipo de racionalidade doida é essa que um sujeito do tamanho do Ciro, cuja última vitória eleitoral numa eleição majoritária da vida dele foi em 1990, né, foi quase 30 anos antes das eleições de 2018, numa situação em que o Lula é um sujeito tão popular, mas tão popular, que para ele não ganhar a eleição é preciso prender ele, e o Ciro acha que ele, concorrendo no campo da esquerda contra o Lula, ele pode ir sozinho contra o Lula, que ele vai para o segundo turno. Ele teve 1/3 dos votos da Haddad. Ele fez um monte de piada com os resultados eleitorais. Não, o que o Haddad tinha de histórico era uma derrota na eleição para prefeito em São Paulo em 2016.
como que eu podia apoiar o Haddad? Qual era o histórico do Ciro? Era uma vitória 28 anos atrás, em 2018. E assim, ele não estava apoiando o Haddad, ele estava apoiando o candidato do Lula. Se ele apoiasse o Haddad, se ele fechasse com o Haddad, se ele fechasse com o PT, ele seria o candidato do Lula. O tamanho do Ciro e o tamanho do Lula estabelece uma correlação de forças. Quem é que tem que fazer algum tipo de concessão? Imagina o cara poder ter sido candidato. Não era uma coisa certa, mas uma possibilidade concreta. Ele poderia ter sido candidato desse campo à presidência da República. Ainda bem que não foi, porque senão o Bolsonaro tinha ganho no primeiro turno. Né? Se não tivesse dois candidatos do campo da esquerda, centro-esquerda candidatos, provavelmente o Bolsonaro tinha ganho no primeiro turno. Então, que bom que não foi, que bom que o Haddad foi candidato, que bom por vários motivos, inclusive porque o Ciro revelou ser quem é, né? Assim, o fato dele ter feito as escolhas erradas em 2018 foi deixando ele mais amargurado, só que o narcisismo não permite que ele reconheça que os erros dele provocaram a situação na qual ele se encontra. Aí ele vai, porque o Lula, ladrão, o lulopetismo, o governo mais corrupto da história do Brasil, vai virando um negócio hiperlativo, um troço doido, assim, ele não consegue voltar atrás. Aí ele chega numa situação dessa hoje, assim, e vai bater no Lula. Por que ele vai bater no Lula hoje? Assim, tipo, mas não é surpreendente, né? A essa altura, o meu amigo que me avisou que o Ciro não passava no psicotécnico, se ele estiver olhando, ele está dando gargalhadas, porque é isso, não passa. Não existe uma casca de banana que o Ciro veja no meio da rua que não diga, pô, vou lá pisar. Darlan, talento inacreditável. Queria só fazer uma pergunta aqui para o Vadir, que é o seguinte, Vadir, outra afirmação que o Ciro tem repetido muito, e repetiu hoje também no Datena, e repetiu ontem na entrevista do Roberto Dávila, é o seguinte, queria que você comentasse, é que ele fala que o Lula está mentindo, que o Lula não foi inocentado, né? O Lula não foi inocentado. E esse negócio está crescendo lá no movimento cirista, aí tem gente que até é advogado, não, o Lula não foi inocentado, o Moro é que errou, e o próprio Ciro tem alimentado essa narrativa de que o Moro é que errou, entendeu? Foi erros do Moro, mas que o Lula não foi inocentado. O que você acha disso? Olha, rapaz, advogado que diz isso ou é ignorante, né? E tem que perder a carteira da OAB, ou está de má fé, ou as duas coisas. Né? Isso é um absurdo. Vamos lá. Aí, juiz suspeito. O que é um juiz suspeito? O que é um juiz parcial? O juiz parcial, ele é amigo de uma das partes. O Moro foi considerado parcial porque ele atuou como acusador e reconhecidamente desafeto do ex-presidente Lula. Então isso não é uma filigrana. Pô. Então um juiz, que é teu inimigo, vai julgar teu processo, instrui o processo com provas falsas, com delações obtidas mediante coação, testemunhas plantadas e notícia de jornal. Vem depois os próprios órgãos do sistema de justiça e anulam esta farsa. E você diz que o sujeito não foi inocentado? Como é que pode? Como é que pode? E isso pode se voltar contra o Ciro. Eu quero ver, né? Por exemplo, se anulam essa operação por abuso de autoridade. E aí? Aí vai se dizer que o Ciro não foi inocentado? Então, isso é algo, né? É lamentável que a Globo venha com essa conversa, que as hostes do Bolsonaro venham com essa conversa. Vá lá. Agora, no campo da esquerda, que o Ciro ainda se reivindica como pertencente a ele. Esse tipo de coisa ser alegado, isso é coisa de mau caráter. O mau caratismo não se dá só nas relações privadas, não, se dá na política também. Né? Isso é um absurdo. O Lula houve 22 acusações contra Lula, sua família, etc. Ele foi inocentado nas 22, ganhou um atestado de inocência em 22 acusações. Outra coisa que o Ciro fala, que eu queria que você comentasse, Darlan, deixa eu só perguntar mais uma perguntinha aqui para o Vadir. Claro, imagino. Que é
ele falava muito isso da campanha de 2018. E até então eu não achava nada demais, por causa que parecia uma tática eleitoral e era bom derrotar o Bolsonaro, só que ele começou a repetir e repete isso o tempo inteiro, que é o seguinte: eu nunca fui acusado de nada, nem para ser absolvido, né? E ele fica repetindo aquilo como se houvesse duas categorias morais: o cara que é acusado e absolvido e o cara que nunca foi acusado, né? Mas repete isso o tempo inteiro. O que você acha disso, Vadir? O Ciro, ele, com esse tipo de afirmação, né, ele mostra claramente que ele é um homem das oligarquias brasileiras, né? Aliás, lá no Ceará, a família Gomes é conhecida como uma família de coronéis, como uma família de oligarcas, né? Ele pinta de esquerda para o resto do Brasil. Vai lá perguntar para o cearense quem são os Ferreira Gomes, né? São coroneletes lá no Ceará, né? Porque você dizer que uma pessoa que é acusada falsamente de um crime, você colocar essa pessoa numa categoria moral rebaixada, rapaz, quantas acusações falsas não existem no meio dessa população carcerária de 800 mil pessoas aqui no Brasil? Então, Ciro Gomes, com uma afirmação dessa, ele se coloca ao lado do racismo do sistema de justiça e da fascistização do sistema de justiça. Isso é uma ideia pervertida. Agora ele vai se colocar como o quê? Agora que aconteceu isso com ele, como é que ele se coloca? Em que categoria moral ele se coloca? Ou isso é só em relação aos outros? Aí a história lá do lavajatismo, etc., do PSDB, daqueles que foram... a quem a Lava Jato livrou a cara, né? Não, corrupção é aquilo que ele pratica. Eu não, né? Embora estejamos praticando a mesma coisa, mas a corrupção é dele, minha não é não. Eu sou alguém isento, né, de imputações ético-morais. Aquilo que eu faço é aquilo que eu faço. Aquilo que o outro faz é corrupção. Então, eu quero ver como é que o Ciro, a partir de agora, né, está sendo investigado e sofreu aí essa busca e apreensão, em que categoria ele vai se colocar, né? A categoria do injustiçado, categoria que ele não reconhece nos outros. Na entrevista para a UOL, a repórter falou: o senhor está dizendo que sofreu perseguição. Ele ficou revoltado. Não falei essa palavra perseguição, porque ele está com medo daquela peste, né, do político que fala que é perseguido, que afinal todo político que é acusado, inocente ou não, fala que é perseguido, né? Mas um político progressista tem que saber diferenciar. Eu tenho uma pergunta do Rogério Dutra. Darlan, vou pedir perdão mais uma vez para você, para fazer essa pergunta aí para o Rogério, nosso amigo, para o Vadir, que é a seguinte: Vadir, não é o momento das forças políticas de oposição à extrema-direita se organizarem para estancar a sangria do lavajatismo? Estou entendendo o avanço contra o Ciro como um balão de ensaio. Se não foi o Bolsonaro que deu aval, ele logo absorverá a lição e soltará os cachorros contra os demais, especialmente contra Lula. O que você acha? Um abraço, Rogério. Eu concordo, né? Acho que, primeiro, nós temos, eu acho que a Lava Jato, o lavajatismo, são ainda... não, o balanço, né, do lavajatismo, da Lava Jato, ele ainda não está concluído. Ele está exigindo ainda uma conclusão e um aprofundamento. A população brasileira precisa entender o que significou isso. Então, isso é o primeiro ponto, né? E outro ponto, nós temos que atuar não só no plano da política, como cobra o Rogério, mas também no plano do processo legislativo. Nós temos que redesenhar o nosso sistema de justiça, né? O nosso sistema de justiça, ele facilitou o sucesso, o êxito da Lava Jato.
esse empoderamento exacerbado do Ministério Público que a Constituinte de 88 conferiu, isso tem que ser revisto. Esse empoderamento do sistema de justiça que veio como resultante aí dos trabalhos da Constituinte, resultado na Constituição de 88, isso tem que ser revisto. Agora, para isso é preciso ter conhecimento e ter coragem, né, de redesenhar, porque esse tipo de perversão, isto é aplaudido, porque isso é funcional, é aplaudido por parte das elites econômica, política e midiática brasileira, porque é funcional, porque mantém a política sob tutela. Esse processo de criminalização da política, que já acontece aqui no Brasil há muito tempo, é um processo complexo, né? Ele é eficaz, porque na mente e coração das pessoas, na média, político é tudo ladrão. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Quantas e quantas vezes? Isso é tudo ladrão, isso é tudo corrupto, não fazem nada, só roubam, né? Essa é a imagem que boa parte do povo brasileiro tem da política e dos políticos. O Darlan quer fazer algum comentário? Não, assim, eu concordo fundamentalmente com tudo que o Adi falou. Já falei pra caramba também. Mas, assim, tipo, o sujeito, para não ser inocente, ele tem que ser condenado, não é isso? O Adi, por favor, me corrija. Assim. Se ele não for condenado, ele é inocente. Claro. Uma vez que o Lula não foi condenado, ele é inocente, óbvio. Acabou, está resolvida a questão. Isso não deveria nem sequer ser um debate. Assim, todas as condenações contra o Lula foram derrubadas, logo ele não foi condenado, logo ele é inocente. Assim. O Ciro, ele aderiu, assim, eu falei um pouco mais cedo hoje, assim, que a primeira reação que eu tive quando eu vi a notícia foi uma gargalhada, porque o Ciro aderiu ao lawfare. Ele aderiu, assim, de malas e bagagens, ele aderiu ao lawfare contra o Lula. Ele começou a dizer que o Lula é ladrão, que o Lula é corrupto, que o Lula não foi inocentado nada. Assim, o problema do Moro é que o Moro é incompetente e não botou o Lula, que é um grande... não fez um trabalho suficientemente bom para botar o Lula, que é um grande corrupto, na cadeia. Ele aderiu a esse negócio. Assim, e no momento em que... Isso é uma coisa, assim, tipo... Isso que o Lula fez hoje, eu consigo ver perfeitamente bem, imaginar perfeitamente bem, Leonel Brizola fazendo exatamente a mesma coisa. Se Leonel Brizola tivesse vivo hoje e ele visse alguém fazendo isso com o Lula, mesmo depois de todas as porradas que Brizola teve com Lula, que Lula teve com Brizola. Assim, é um tipo de dignidade na relação, e não é só dignidade do ponto de vista pessoal e de caráter, como o Adi mencionou, mas é uma dignidade na política. Assim, tipo assim, o sujeito é do mesmo campo que eu e ele é perseguido pelo direito. Então, o Brizola faria em relação ao Lula a mesma coisa que o Lula fez em relação ao Ciro hoje. O Ciro não faria nada disso em relação a ninguém. Em relação a ninguém. O Brizola jamais iria para... Não importa. Estava perdido, não importa que tivesse perdido, não tem nenhuma importância. O Brizola jamais iria para Paris no segundo turno de Haddad contra Bolsonaro. Assim, porque o segundo turno de Haddad contra Bolsonaro, ainda que tivesse definido que o Haddad perderia, era o momento de preparar o terreno de resistência ao fascismo. Óbvio, o Brizola ficava, o Brizola organizava. É isso que ele faria. Com todos os defeitos que o Brizola tinha, com todos os defeitos que o Lula tem, não importa, a gente encontra um monte de defeitos nele. O Ciro não é desse meio. O Ciro não faz parte dessa tradição, não faz parte desse tipo de política e de postura. Ele deixou isso muito claro nesse último período. Você transformar o PT nas circunstâncias em que o PT estava submetido ao tipo de pressão e ao tipo de perseguição que foi estabelecido. O Ciro transformar o PT num adversário prioritário, inclusive, em relação a Bolsonaro, durante um governo fascista em exercício, não um regime, mas um governo de orientação fascista em exercício, e muito popular durante algum tempo, consideravelmente popular durante algum tempo, portanto, representando uma ameaça ainda mais séria do que aquela que ele ainda representa. Assim, a única atitude digna de alguém desse campo é se juntar com as forças populares, independente das diferenças. É o que Brizola faria. É o que o Lula faria se Brizola tivesse na posição em que o Lula se encontra e o Lula estivesse na posição em que o Ciro se encontra. Eu acho que isso é uma diferença. Assim, e só para pegar uma questão que a Juliane falou mais cedo, assim, eu concordo com a Juliane que não são favas contadas que Lula ganha a eleição no ano que vem. Assim, eu não tenho muito medo do Moro, não. Acho que o Moro é um candidato relativamente fraco e difícil de decolar.
tenho medo do Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro está no governo, o Bolsonaro tem instrumentos, assim, tem capacidade de recuperar parcialmente. Eu acho que Lula é favorito? Assim, estou contidamente otimista em relação ao ano que vem, mas acho que o Bolsonaro segue sendo um problema e segue sendo o principal alvo. Assim, Lula reconheceu o Bolsonaro como um alvo fundamental, o PT reconheceu o Bolsonaro como um alvo fundamental, o Ciro não. O Ciro não. Como assim? Você tem um presidente de orientação claramente fascista e o seu inimigo principal não é esse presidente fascista? O seu inimigo principal é o sujeito que disputa com você a faixa da esquerda e da centro-esquerda? O Ciro se apequenou terrivelmente assim, desde o final do primeiro turno de 2018. Obrigado, Darlan. Pessoal, a nossa live já está chegando ao fim, tá? Eu vou encerrar, a menos que o Vadir queira falar alguma coisa ainda para a gente. Quer falar, ter uma consideração final, Vadir? É isso, eu acho que eu concordo com o Darlan quando diz que nós não podemos estar comemorando pesquisa. Comemora pesquisa. É claro que essas pesquisas elas guardam uma coerência. Primeiro, tem uma linha de continuidade aí em todas elas, né? Então não é algo eventual. O Lula de repente apareceu. Segundo, não são os dois que estão polarizando, eles não estão polarizados, que essa é a narrativa aí de Globo, etc., porque um é de extrema direita e o outro é de extrema esquerda. Eles estão polarizados porque são personagens, são candidatos conhecidos da população e que não estão, a população não está idealizando essas coisas. Por exemplo, o Lula foi idealizado em 2002. Ele tinha um... Quem é que poderia dizer que o Lula ia ser o Lula que foi no governo? Ele tinha um programa, tinha uma retórica, tinha um discurso, mas ele foi idealizado. Idealizado favoravelmente, a maioria do povo votou nele. Agora não tem idealização. Agora o povo compara o governo do Lula e o governo do Bolsonaro. É isso que explica, não é outra coisa. É isso que explica essa disparidade e essa polarização. A disparidade do Lula em relação ao Bolsonaro e o resto, e a polarização com o Bolsonaro, né? São dois personagens reais, né, que têm obra realizada ou destruição realizada, né, no caso do Bolsonaro. Então, embora eu reconheça, por exemplo, esse auxílio Brasil, qual vai ser o efeito dele? Isso não foi medido ainda. Isso a gente só vai as pesquisas só vão medir ano que vem, né, quando ele estiver sendo implementado. Isso vai alterar substancialmente? Vai alterar de alguma maneira? Vai alterar muito? Vai alterar pouco? Não se sabe. Mas que o Lula tem uma consistência explicável nas pesquisas, tem. E tanto é assim, porque na espontânea ele chega a 40%. Porra, na espontânea, que é aquela pesquisa não induzida, né? Em que o entrevistado responde quem você vai votar para presidente. 40% no Lula, né? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente reconhece isso, mas reconheço. Não dá para ter sapato alto, não dá, porque nós estamos lidando, né, com máfias assentadas no poder de Estado, na economia, na política, etc. E essa turma não brinca, né? Ninguém vai ficar assistindo de camarote Lula ganhar a eleição, botar a faixa e governar. Não vai ser assim, né? Mas que ele tem demonstrado uma consistência em relação a essa intenção de voto, sem sombra de dúvida. Agora, é claro, ele não sofre desgaste, por enquanto, né? Ele não está no governo, né? Aquela coisa lavajateira também, vai ser difícil você reconstruir esse cenário. Porra, vou inventar o quê? Vai ser esse discurso, ele não for... Ele não é inocente. Porra, o cara está solto, não tem mais processo contra ele. Enfim. Então, agora, nós temos que tomar muito cuidado, sem sombra de dúvida, né? Só pesquisa não ganha eleição, não. Tá bom, Vadir, agradeço muito a sua participação. Darlan, grande abraço aí pela colaboração. Pessoal, agradeço a todos os internautas que comentaram. Abraço a todo mundo e até amanhã. Guilherme, pode descer a cortina. Um abraço.